Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione e estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia. Oi, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui novamente, mais um episódio e também com um convidado muito especial. Sim, Dr. Guilherme Russo. Obrigada por ter aceito nosso convite, Eu por que participar agradeço. do Legal Pod. Dr. Guilherme é advogado, especialista em direito empresarial e direito processual civil. Tem mais de 20 anos de experiência no setor jurídico privado e hoje é sócio do escritório Garcia e Russo Advogados. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é o Dr. Guilherme? Sim, claro. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou, como dito, advogado já há mais de 20 anos. Comecei minha carreira em escritório de advocacia, aquele advogado júnior típico de contencioso na área civil. Me especializei nessa área. E mais ou menos com 2 anos de formado, eu recebi um convite para trabalhar no jurídico de uma empresa. Entendi que seria uma boa oportunidade para mim. Eu queria retornar depois a trabalhar em escritório já com uma experiência de atuar dentro de um jurídico, conhecer um pouco melhor como que as empresas, né, Sim, o lado de funcionam. dentro, Exatamente. parte de dentro, Essa era a minha ideia, aquela né? visão interna. E Sim. dar um diferencial competitivo no mercado, né? Só que eu acabei adorando trabalhar em departamento jurídico, me adaptei muito bem, e ao invés de voltar para escritório, eu acabei fazendo carreira em departamento jurídico de empresa. Legal. A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa de serviço de alimentação, fiquei 5 anos lá, depois fui para uma outra empresa na área de serviços de call center, fiquei 4 anos nessa empresa e depois, por fim, em 2013, eu fui para uma empresa de serviço de manutenção, facilities, já como head do jurídico, e fiquei 8 anos até o final de 2021. E aí, em 2022, né, eu já tinha decidido isso um pouco antes da pandemia, que eu não ia mais trabalhar em departamento jurídico, eu ia abrir meu próprio escritório. Sim. E aí, em 2022, eu abri meu próprio escritório, que depois se fundiu com meu sócio hoje, e a gente tem um escritório chamado Garcia e Russo Advogados, mas eu acabei passando na minha carreira jurídica pelas 3 áreas, vamos dizer assim, que eu, né, gosto de definir, dentro do jurídico privado, que é trabalhar para um escritório de advocacia, trabalhar dentro de um departamento jurídico de empresa e ter o próprio escritório, né, advocacia empreendedora. Comecei sozinho, tenho um sócio agora, mas já ainda é, né, uma advocacia bem empreendedora, né? Sim. Então esse é um pouco da minha história, né? Quais foram os seus maiores desafios nessa jornada? Primeiro como advogado corporativo, né? Sim. Teve algum... Com certeza. Assim, o primeiro desafio, quando eu saí de escritório, fui trabalhar em departamento jurídico, o primeiro grande desafio foi adaptar a minha comunicação. Assim, é uma dificuldade para aquele advogado. Eu tinha feito estágios em escritórios, comecei 2 anos trabalhando em escritório, e eu tinha aquela comunicação típica de advogado, juridiquês fortíssimo, né? Ainda mais que eu atuava com contencioso, então aquela coisa, né, de você falar muito, até termos em latim, enfim. E aí cheguei na empresa onde você tem ali dentro do jurídico outros advogados, advogadas, mas você tem Seu público maior não é o seu cliente interno, os seus pares, né, as pessoas com quem você vai falar, as outras áreas, você precisa tanto trabalhar em equipe. E eu tinha aquela comunicação totalmente enviesada para o lado jurídico, né? E aí eu tive que me adaptar rapidamente, assim, teve que ser algo muito, muito rápido mesmo. Você adaptar a sua comunicação, conseguir traduzir aqueles termos jurídicos para termos mais acessíveis a quem não é da área. Né? Então, o primeiro grande desafio foi esse. Em segundo lugar, foi me adaptar à cultura de empresa, né? E aí é algo realmente que muda bastante, né? Porque a cultura de escritório, apesar de os escritórios, né, médios, grandes, terem culturas diferentes entre eles, mas eles têm alguns pontos em comum, né? Como a cultura de escritório é aquela mais formal, né? Aquela cultura, o serviço é mais ou menos o mesmo, e aí quando você vai para uma empresa, é totalmente diferente. A pegada é outra. Sim. É outra. Então você tem realmente que não só conhecer da atividade da empresa bem, tentar entender o máximo que você pode ali, tentar conhecer, ir ou pro chão de fábrica, porque a empresa era de alimentação, então ia muito para alimentação industrial, né? Então ia muito para as cozinhas industriais, para entender exatamente como que era o negócio, né?
falar com as pessoas, falar com os responsáveis pelos restaurantes, falar com o público em geral, né? Uhum. Os colaboradores de uma forma geral. Então, isso é muito importante, mas tem que também se adaptar à cultura. Entender como que aquela empresa vai, como vai ser o dia a dia dela, o que que ela Uhum. quer, né, como negócio, o que que ela quer oferecer aos clientes, o que que ela quer, o que que ela espera dos seus colaboradores, né? Uhum. Então, a cultura, de uma forma geral, é algo que também foi um desafio inicial. E aí, o que é mais interessante, é que quando você vai trabalhar em outra empresa, você tem que, de novo, fazer esse processo, Recomeçar tudo de novo. recomeçar do zero, né? Então, eu lembro muito bem a segunda empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de call center, uma cultura era espanhola, uma cultura totalmente diferente da primeira empresa, que era uma empresa franco-britânica, e era essa segunda empresa uma empresa totalmente de relacionamento, né? O próprio serviço é um serviço de Sim. relacionamento. E eu cheguei com um perfil mais de realizador, um perfil um pouco mais low profile, né? Vamos dizer assim, Uhum. mais discreto, né? Eu queria realizar minha atividade, fazer meu Uhum. trabalho como advogado, como gestor jurídico. E aí era uma empresa de relacionamento, né? Uma empresa que as coisas não aconteciam na mesma velocidade que eu estava acostumado, era uma empresa que você precisava alinhar com outras áreas para você começar a fazer Uhum. algo, né? Então você precisava toda hora, tinha muita reunião, tinha Sim. muita apresentação, né? Eu comecei a usar a PowerPoint, assim, uma coisa que eu não Ficar fazia, expert, né? expert, porque era muita apresentação. Uhum. E aí eu recebi até um feedback na época da diretora jurídica, que veio um feedback do próprio RH da empresa, que eu tinha esse perfil mais discreto, né? E que eu não estava me adaptando no início, né? Ali no primeiro ano. Eu tive de novo que mudar um pouco a minha forma de atuar ali para poder me adaptar e aí sim, né, ficar mais próximo da cultura da empresa. Óbvio que a gente tem nossas características pessoais, mas são coisas É. que a gente consegue desenvolver e consegue E ir vai se melhorando, né? adaptando, né? Sempre relacionado ali a soft skills e tal. Então, esses dois desafios eu acho que são os principais quando você trabalha em jurídico, em escritório de É. advocacia, e vai trabalhar em Sim. departamento jurídico de empresa, né? Comunicação e adaptação à cultura, acho que são coisas assim essenciais que eu vejo, né, eu já vi muitas pessoas passarem pelo jurídico e não se adaptarem exatamente porque num É. desses dois pontos ela acaba. Acho que leva um tempinho de virar a chave, né? Porque o advogado do escritório tá ali, ele tem um perfil para trabalhar ali todo dia, de desenvolver Ele é tese, advogado ele é às advogado. 8 horas por dia, né? Quando você vai Exato. para a empresa, tem que se adaptar, porque você, hoje, acho que está mudando esse perfil. Hoje a gente está acompanhando muito o advogado corporativo, aquele advogado que ele participa mais da discussão de estratégia com o escritório, Sim, ele está mais ativo. Mas na minha época, e acredito que na sua também, era aquele advogado mais de apertar botão, isso. né? Deixava tudo na mão do escritório, O gestor mesmo, é, gestor de escritório, você né? acabava Exatamente. sendo só tratando mais de número, né? Isso, Você era uma ponte para levar o resultado do escritório para o conselho, para a direção. Então, acho que fazer esse movimento, hoje acho que não tanto, mas naquela época fazer esse movimento demorava um pouco para quem exato, tinha mais o perfil de advogar, né? Para quem não tinha, ok. exatamente. Acho que para quem tinha, Se doía um dispor, pouco. eu É, conheci vários amigos que tiveram a oportunidade de migrar para o jurídico interno e não consegui se identificar justamente É, por isso. é, é isso. Porque ele falou, poxa, eu não sou advogado lá. Eu é, sou É, qualquer outra coisa, né? Eu sou um pouco de tudo, mas o jurídico acaba ficando um pouco em segundo é, plano. Não em segundo plano, porque toda decisão passa com pelo certeza. jurídico e tem análise jurídica também. Mas o cara fica longe de processos, né? Fica muitas é, vezes longe, é. e porque essa atividade está lá na mão de quem está Sim, executando Exatamente. propriamente, sim. né? Exatamente. E na Isso. minha visão, pelo menos, é algo um pouco perigoso, né? Quando você sai totalmente, sempre costumo falar, né? Que eu sempre tentei não esquecer que eu era um advogado, né? Até nesses Uhum. momentos, em uma dessas empresas que eu trabalhei especialmente, eu era muito gestor e pouquíssimo advogado, né? Então, eu tentava de toda forma não sair né, Uhum. dessa minha posição mesmo de advogado, eu tentava fazer as coisas ainda que não fosse, né, necessário, eu ia junto com o escritório, eu tentava, né, atuar mesmo como advogado para não perder, Sim. porque é perigoso, e aí você não sabe até quando você vai querer ficar trabalhando, você vai ficar Uhum. trabalhando em Vai departamento ficar. jurídico. Eu, por exemplo, eu tive uma fase que eu adorava, eu achava sensacional, me via naquilo,
Só que a gente vai mudando, né? As Sim, nossas sim. preferências, nosso momento de vida, né? E eu, Tudo isso depois de um tempo, eu resolvi ter meu próprio escritório. Imagina se eu tivesse perdido completamente Sim, essa atuação como advogado, né? Então, eu acho um pouco perigoso até, porque a gente sim. nunca sabe o que vai acontecer ali. Até que porque a experiência ela vem da vivência, né? Muita coisa, a maioria, né? A gente tem ali a base na faculdade, mas a maioria vem da vivência do dia a dia ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sobre e quais áreas que você passou nessas empresas? Então, eu passei pelo direito empresarial como um todo, né? Então, obviamente que por serem empresas na área de serviços, né, com muitos colaboradores, eu atuei muito na área trabalhista. A Uhum, área trabalhista era sempre a maior área dessas empresas dentro do uhum, jurídico, tá? Mas desde que eu comecei, a área de contratos, obviamente, área societária, um pouco da área tributária também, né? Obviamente que na última empresa, como eu era o head, então todas as áreas estavam ali debaixo do meu guarda-chuva. Então, e acabei me especializando em direito empresarial, né? Acabei me tornando um uhum. generalista, Sim, né? sim. Em direito empresarial, óbvio, que um foco maior ali na área trabalhista e Uhum, societária e contratual, são as áreas, né? Tanto é que no escritório hoje eu atuo muito mais com a área societária e contratual. Mas me tornei um clínico geral, né? Como, né, se fazendo um comparativo aí com os médicos, né? uhum, Um generalista, obviamente que quando tinha uma questão muito mais específica, né? Eu contava com demandava para parceiro quem e é. contencioso, a maior parte do contencioso era também contratada através era feita por escritórios contratados, né? Mas também uma parte menor a gente fazia internamente, né? Dependendo da empresa. Mas você bacana. sabe que eu acho que isso ele é legal, ele é importante em certo momento, porque principalmente quando você está do lado de cá, não dentro do jurídico interno, mas com o seu escritório, a partir do momento que você conhece sobre tudo, é lógico que você não vai dominar e nem vai ter aquela precisão e muitas vezes o conhecimento de como executar aquela atividade. Mas você ter esse olhar 360, saber falar sobre tributário, entender aquelas questões que os caras às vezes estão falando sobre base de cálculo, sobre algum imposto, sobre incídio no incídio, que reflete no reflete. Você vir para o trabalhista, também conseguir transitar ali, depois você vem para contrato. Quando você consegue ter uma visão dessa, você se torna muito mais completo e também aqui como advogado, Uhum, você tem muito mais valia para o seu cliente, por Sem assim dizer, dúvida. para o middle, né? É lógico que para um cliente grande, ele vai querer os uhum, especialistas, né? Isso. Mas para um pequeno e para o middle, para o médio, você acaba tendo ali uma atuação que, poxa, ele se sente seguro com a sua atuação. Então, Com realmente, certeza. apesar por isso que eu acho que o jurídico interno ele acaba sendo essa escola, porque ele te traz toda essa bagagem, né? Traz, com É. certeza. Hoje eu presto serviço principalmente para empresas, né? E muitas empresas pequenas, médias, startups. E realmente essa visão mais generalista ajuda demais, né? É engraçado que às vezes eu fecho um contrato com uma empresa para atuar na parte societária e contratual. E aí acaba, pô, mas tem uma questão Vindo as aqui, outras. óbvio, eu vou uhum, até questão tributária, eu vou até a página 1, 2, mas dá para, né, dependendo. E aí, quando eu falar, ó, não, aqui a gente vai precisar de um especialista, tem um parceiro, tem, enfim, conheço alguém, ou tem. Mas E ajuda até para demais, você ajuda demais. opinar, né, Sem sobre a dúvida. atividade do porquê. Muitas vezes você até pode trazer um parceiro, mas o diretor da empresa ali, daquela empresa, vai falar assim: e aí, Guilherme? É, Estamos no é isso. caminho certo? Não estamos? Você fala, pô, também não sei. Aí dá dó, né? Aí não dá, mas você fala, poxa, é isso mesmo. Não, a gente tem esse risco, foi bem colocado, É isso mas mesmo. tem esse benefício. Se a gente seguir uhum, dessa maneira, pô, vai ser legal. E é Então, mais ou menos o que acontece quando você está no jurídico, né? Você, ali sim, o sócio da empresa, o conselheiro, o diretor, enfim, o VP da empresa te chama e fala: olha, essa situação, tô com essa situação aqui. Ele quer uma resposta, ele uhum, quer alguma opinião sua, né? Independentemente da área. sim. Dentro do direito, de tudo que pode acontecer na empresa, ele uhum. quer uma resposta jurídica ali para aquela Sim, situação. sim, Você precisa Então sim. se você, posicionar, você né? precisa se posicionar. Se você não se posiciona, fala, não, isso eu não sei, não. Você precisa ter alguma ideia do que tá sendo te questionado ali naquele momento, para já passar algum caminho. Você não Uhum, precisa passar a orientação, o Sim. caminho você tem que saber. Falar, não, aqui isso é assim, assado, a gente vai precisar de um escritório especialista nessa, ou não, aqui eu te respondo já, está acontecendo uhum, isso, porque o entendimento dos tribunais nesse aspecto é dessa forma, ou por conta da legislação.
enfim, mas um caminho pelo menos você tem que passar. Exato. E aí você fica com esse é um exercício mesmo que você acaba desenvolvendo essa habilidade de ter um pensamento crítico que você e criatividade, essas Uhum. duas coisas, que quando você está atuando em escritório e você tem o seu cliente ali, fica até mais fica fácil até, porque o cliente vai te trazer coisas que você já viu, já passou, ou coisas que você nunca viu, mas que você vai utilizar aquela mesma técnica que você utilizou lá atrás para, né, passar ou traçar um caminho para ele. Para dar essa Ah, tranquilidade para exatamente. A ele. gente, obviamente, que mesmo um advogado de direito empresarial generalista, né, Uhum. ele não vai ter resposta para tudo, mas ele vai normalmente, dentro do que pode acontecer Vai numa buscar. empresa, ele vai traçar um caminho, vai dizer, olha, Sim. aqui podem ter essas opções. Sim, Acho sim. que isso Legal. E eu tava vendo aqui, você trouxe um livro, sim. você também, além de como advogado, também desenvolveu uma... Que legal. O Você livro também foi- trouxe, você Bacana. começou a focar um pouquinho na parte de carreiras jurídicas. Isso, exatamente. Bom, depois que eu, né, comecei a atuar como advogado empreendedor, eu realmente percebi, eu falei, olha, eu já passei por todas as áreas, né, dentro do direito, das carreiras jurídicas privadas, né, obviamente, Ob- muita experiência na área, né, de departamento Uhum. jurídico, e aí eu tive uma determinada situação, eu estava fazendo um curso sobre direito para startups, né, com o meu sócio, e a gente estava precisando de alunos, né? Um curso pela ESA Jabaquara, da OAB, e o nosso curso só tinha acho que 5 alunos inscritos, ele ia começar dali 3 semanas e precisava ter 10 alunos, né? Uhum. E aí eu sempre me interessei muito pelo tema de carreiras jurídicas, porque eu tive muita dificuldade no início da minha carreira, porque eu não Uhum. sabia como que era, né? Uhum. Quais eram as opções que eu tinha para atuação. Óbvio, sabia que dava para trabalhar em jurídico, mas como que era trabalhar no Sim. jurídico? Quais eram as oportunidades que poderiam ter no departamento jurídico? Quais eram os desafios, né? Tanto é Uhum. que eu entrei sem saber nada. Óbvio, você conversa com uma pessoa ou outra, mas ninguém te fala na faculdade, Exato. É o não tem sexto nenhum ano, né? material, não tem nenhum material, não tem nenhum livro falando sobre carreiras jurídicas Uhum. privadas, não tem gente falando disso na internet, às vezes falam de pontos específicos, ou seja, Uhum. sei lá, marketing jurídico, vai falar especificamente para atuar com gestão jurídica em departamento jurídico. Uhum. Não tem nada, um compilado, alguma coisa mais generalista para orientar de uma forma mais básica o profissional, né? Uhum. Então eu sempre fiquei com aquilo desde o início da minha carreira, eu falei, pô, eu fui no escuro, acabou dando certo, mas eu tive muita dificuldade, seria legal ter um material ali para eu Sim. entender, já, pô, eu vou trabalhar em jurídico, Sim. quais são os desafios? Exato. Quais são as oportunidades que eu tenho? Como que eu posso me preparar Uhum. melhor para ter sucesso nessa carreira, né? Então isso ficou na minha cabeça por muitos anos, e aí Uhum. quando eu atingir os três, né, as 3 áreas, quando eu atuei nas 3, eu falei, não, agora realmente eu consigo falar sobre, eu tenho experiência nas 3, eu sei como é trabalhar para o escritório, sei trabalhar sei como é trabalhar para um departamento jurídico e sei como é advogar como empreendedor, abrir um escritório do Uhum. nada. Sim. E aí eu falei pro meu sócio, a gente estava precisando de aluno, eu falei, vamos fazer uma palestra gratuita, vamos falar com o pessoal da OAB Jabaquara, vamos fazer uma palestra gratuita lá para jovem advocacia. Eu acho que isso pode atrair o pessoal, vai de certa forma fazer algo que era uma vontade minha também, né, de levar um pouco Uhum. desse conhecimento, dessa experiência para os profissionais, especialmente os jovens advogados, e de alguma forma a gente vai poder fazer com que eles saibam no nosso curso. E aí a gente falou com a presidente da OAB, falamos com o presidente da comissão da Jovem Advocacia e conseguimos fechar lá uma palestra. Foi tudo Legal. muito rápido, chamamos outras pessoas, outros convidados, né, que trabalhavam em jurídico, Uhum. trabalhavam em escritório, enfim. E aí fizemos uma palestra, foi um sucesso, foi bem legal, assim, depois até a faculdade de Anhanguera chamou a gente para fazer a mesma palestra lá. Conseguimos os 10 alunos, até um pouco mais. E isso foi em agosto de 2023, agosto do ano passado. E aí eu falei, pô, esse assunto as pessoas gostam, as pessoas estão precisando, e eu não Uhum. consegui transmitir nem 5% da experiência que eu tenho numa palestra. Exato. Eu preciso aprofundar mais, eu preciso Uhum. transmitir esse conhecimento de uma forma mais aprofundada. E aí, tudo que aparecia em termos de pesquisa, de tema relacionado à carreira jurídica, eu ia lendo, eu ia trazendo, e eu fui acumulando informação, né, e conhecimento. Tem uma pesquisa da FGV realizada no ano passado,
em 23, que foi realmente muito importante, que ela trouxe um panorama muito bom do mercado jurídico. Eles fizeram uma pesquisa com 400 escritórios de advocacia no Brasil e trouxe o mapa do mercado jurídico atual, especialmente quais são as novas funções Que do mercado legal. jurídico e quais são as competências e habilidades exigidas do advogado, né, Uhum. atual. Essa pesquisa me serviu muito de base para montar a estrutura do livro, e eu falei, não, agora eu tenho um livro pronto, eu vou trazer essa parte mais empírica, Que né, da minha bacana. experiência, e uma parte mais científica, vamos dizer assim, dessas pesquisas e dados oficiais. Eu tenho um livro, e aí comecei a escrever, e foi uma coisa muito rápida mesmo, porque Que não, tinha conteúdo. mas tinha conteúdo, muita coisa que já estava na minha cabeça, pronta, outra que eu fui. E aí eu fui conectando os Você vai, pontos. que você começa a sentar para escrever, aí vai brotando também, né? Exatamente. As coisas vão Exatamente. A surgindo. partir do momento que você tem aquela linha mestra, né? Aquela estrutura mestra, você Sim. consegue depois desenvolver bem. E aí, pô, escrevi o livro, obviamente passei por algumas editoras, todas se interessaram, acabei lançando pela Lumen Juris. Agora, 14 de agosto, faz um pouco mais de um mês. Que legal. Já tá vendendo bem, mais da metade da tiragem já foi vendida. E espero aí em breve fazer a segunda edição, que vai ser ampliada, revisada. Que Que enfim. legal. eu fiquei, esses dias, teve uma advogada no escritório que ela pegou a carteirinha da OAB, e se eu não me engano, 500 e lá vai 590 mil, 500 e... Acho que vamos colocar aí, Passou dos 500. vamos colocar no universo de 600 mil inscritos na OAB. Não sei quantos desse número ainda está ativo, né? Uhum. Quanto dos 600 mil representam efetivamente de pessoas utilizando ainda a OAB, seja mesmo dentro do jurídico interno, dentro de escritórios de advocacia, ou até mesmo funcionando agora como as novas áreas do Legal Ops, né? E Sim. tantas outras que estão surgindo e estão trazendo uma dinâmica também diferente para a própria vida, né? Tem muitas pessoas se encontrando nessa nova dinâmica que o próprio jurídico tem colocado para elas, né? E a gente percebe no trato do dia a dia que muitos acabam vindo para a carreira, se iludindo ou se encantando com a carreira Sim. de advogado, que é realmente uma carreira forte, né? Que você muitas vezes tem que mostrar fibra e ter muitas vezes um entendimento da situação muito primeiro que o seu cliente, muito que você já está vendo que alguma coisa está errada ali, você já tem que se antecipar ou antever. Sim. Enfim, ela é realmente uma atividade que exige todo esse preparo desse profissional. Só que a gente percebe ainda que as pessoas demoram muitas vezes e esse encanto acaba. Uhum. Quando ela acaba começa, ela desiste, né? Ela não acaba, às vezes, ou por falta de oportunidade, ou até mesmo de insistir um pouco mais naquela transição de júnior para Sim. pleno, Exato. que tem aquele momento. É um momento crítico. Você que está assim analisando, né, que tem um livro, que analisa, o que você vê como os maiores fatores, efetivamente, quais são essas dificuldades, né, de formar esses profissionais, ou que a pessoa tem um impulso maior na carreira, né? Você acha que é o desconhecimento, a ilusão, Sim. ou... Eu acho que é sim uma falta de formação adequada, né? Olha, as faculdades, elas não preparam o profissional do direito para o mercado jurídico. Não preparam. Assim, tecnicamente, até na minha época, eu fiz faculdade no final dos anos 90, início dos anos 2000. Na minha época, a gente já falava que tecnicamente não preparava totalmente, porque tem a questão prática, você tem que fazer, né, estágio. Só que as faculdades não evoluíram, com raras exceções, tá? Não evoluíram de lá para cá. Então, elas continuam preparando, quando muito, a parte técnica. E hoje, até por conta do que o mercado jurídico exige, além das competências técnicas, competências de gestão, né? Assim, a pesquisa da FGV é clara. É quase tão importante as competências de gestão, as socioemocionais e as tecnológicas, do que as competências técnicas. Então, esses três tipos de competências, gestão, socioemocionais, são as soft skills, Sim. e as competências tecnológicas, elas são exigidas pelo mercado e não tem formação em faculdade de direito. Então, o profissional ele precisa, sozinho, buscar
essa formação Uhum. na faculdade, após a faculdade, né, se desenvolver sozinho. Essa é a grande dificuldade, porque, Sim. e não tem nem algo que possa orientá-lo onde ele vai, onde Uhum. pode ser melhor, e aí, obviamente, que ele vai conversando com as pessoas, vai no seu trabalho, enfim, conversa com alguém que já fez alguma coisa, né, nesse sentido. Mas essa, para mim, essa é a grande dificuldade, a falta de formação e a dificuldade depois de onde buscar essa formação adicional que o mercado exige, mas o ensino jurídico no país não entrega. Não entrega. Não Sim. entrega. Então as pessoas acabam desistindo. Não acho que seja falta de oportunidade no mercado jurídico, acho que o mercado Até jurídico porque hoje em dia tem muita, né? A gente tem vê muita de oportunidade, vaga, de anúncio, de... muitas oportunidades, e assim, o mercado jurídico, ele cresce mais até do que o PIB, né? Tem algumas pesquisas, não são dados assim tão precisos, mas eu até cito no livro, o mercado cresceu muito mais que o PIB nesses últimos anos do Brasil. Então, é um mercado que cresce em termos Uhum. financeiros, né? As pessoas gastam mais hoje com advogado do que antes, né? Profissionais da área jurídica. É um mercado que hoje ele passou, hoje, né? Nos últimos anos vem passando por uma revolução que auxilia a atividade do advogado. Então, por exemplo, a regulamentação do marketing jurídico, que é de 2021, né? Era algo que há anos alguns anos a gente Uhum. Não tinha tinha nada. muito medo, Sim. tinha muito receio, o que vai acontecer, o Tribunal de Ética, a OAB, enfim. Hoje não, basta você seguir o que está no provimento, né? Uhum. Você não pode fazer propaganda, mas outras coisas, você tem uma série de atividades que você Sim, pode fazer, sim. né? Na internet, nas redes sociais, que pode, por exemplo, ajudar a captar cliente ou desenvolver melhor a sua marca pessoal, Uhum. né? Então, assim, isso ajuda demais. E a inteligência artificial também, né? Isso é uma oportunidade, Sim. né? Muitas pessoas estão vendo isso como uma preocupação, mas eu vejo a inteligência artificial como um assistente Um aliado, do advogado para Uhum. auxiliar ele no dia a dia e torná-lo mais produtiva. É isso que a Né? gente fala muito. Da evolução. De conseguir aliar essa... A gente entende também que não veio para substituir, mas para auxiliar Exatamente. Eu penso exatamente dessa mesma forma. E hoje, as empresas, né, especialmente para quem atua também em departamento jurídico, as empresas estão vendo a área jurídica mais como uma área mais próxima de negócio, uma área mais estratégica até do Uhum. que era no passado, como você Sim, citou agora há pouco, sim. dessa ponte, né, que a gente fazia entre escritor. Não. Hoje, peraí, tudo bem que tem uma cobrança até maior, né, precisa ter entregar resultado, Uhum. enfim, mas é uma área hoje estratégica para as empresas. Então, ali tem muita oportunidade, né, em departamento jurídico, não só para quem atua na parte mais jurídica, mas nas áreas hoje de gestão, né, como legal operations, como a parte até de controladoria jurídica, eficiência jurídica. Então, hoje os jurídicos de grandes empresas estão se estruturando para trazer maior eficiência para o jurídico, para a própria empresa e fazer com que o jurídico traga resultados, né, Uhum. financeiros. Então, isso também faz com que o profissional do direito tenha uma gama, um leque Sim. de atuação maior, Sim, muito sim. maior. Então, olha só quanta coisa boa, né, na minha visão. Pô, você pode desenvolver bem a sua marca pessoal, você pode fazer marketing jurídico sem tanta preocupação, né, desde que respeitado o provimento. Você tem novas áreas e novas funções dentro do mercado jurídico. O mercado jurídico vem crescendo. Então, Uhum. assim, eu acho que não é esse o ponto, né? Oportunidades, Elas têm. elas existem, têm. né? Sim. Independentemente de qual carreira jurídica você vai querer Sim, seguir. sim. Trabalhar para um escritório, vir a se tornar o sócio de um grande escritório, trabalhar no departamento jurídico ou abrir seu próprio escritório, sozinho ou com um sócio, enfim, dois. Então, é isso, o que falta mesmo, eu acho que é uma formação e onde o advogada pode buscar essa formação adicional nessas competências, né? A minha intenção, né, o meu propósito com o livro é exatamente abrir esse diálogo, essa discussão no mercado jurídico, né? Eu espero que outras pessoas passem a falar também mais sobre carreiras jurídicas privadas, que outros profissionais possam passar, né, experiência no sentido de realmente ajudar o jovem advogado, a jovem advogada que está buscando
um Do cara ao desenvolvimento, sol, né? exatamente, Sim. um desenvolvimento na carreira e sucesso dentro da carreira, né? Bacana. Acho que esse é o grande propósito do... Além do livro, você dá mentoria também. Sim, mentoria para a carreira jurídica, Aham. né? Estudantes de direito, mas principalmente advogados e advogadas, seja advogado que trabalha em empresa, advogado que atua em escritório ou até que tem o próprio escritório, Uhum. né? Trago um pouco da minha experiência, obviamente, né? E formato junto com essa pessoa, ajudo ela, né? Obviamente, Uhum. a formatar um planejamento estratégico e um plano de ação para ela sair do ponto A, onde ela está aí normalmente insatisfeita, para ir para o ponto B, que é o que ela almeja para a carreira dela, né? Então é uma mentoria bem prática mesmo, né? Bem focada para Uhum. resultado, né? Eu atuo, né, venho atuando com a mentoria em paralelo, obviamente, ao meu escritório. Que bacana. É isso. E você é professor também Da ESA, isso, na ESA Jabaquara, obviamente que aí dentro de direito empresarial, né, que é a minha área de atuação, a gente faz muito curso para startups, que é né, o Uhum. pessoal realmente busca bastante, é um tema ainda relativamente novo, né, tem uma legislação ainda recente e abarca parte só de todo o arcabouço, né, jurídico que a gente precisa para atuar com essas empresas. E eu e meu sócio, né, a gente dá esses cursos em conjunto na ESA Jabaquara. É bem legal. Que É. bacana. E desse trabalho de mentoria, e até né, com esse público em geral, quais são os maiores apelos, assim, que mais... Tem um, assim, não um problema específico, né, mas eu acho que essa dificuldade que a gente até estava falando, dessa falta de informação, acho que deve ser a grande base, Desafio, né, o né? grande desafio, É o grande... até para se enxergar de poder encontrar o ponto de apoio que ele precisa eu acho que deslanchar, né, na carreira. Exatamente. O profissional do direito, nós somos muito reativos, né? Normalmente as situações elas se apresentam Sim. para nós, né? Desde a faculdade, né? A gente está lá, Uhum. determinada matéria lá, direito penal, vem uma determinada situação na prova, você tem que desenvolver a tese, enfim, para defender o réu ou, enfim, uma tese para acusar, né? Como atuando como promotor. Então, Sim. na faculdade a gente tem muito isso, desde das provas, depois a gente começa a atuar e aí os casos vêm a nós e a gente tem que desenvolver tese, a gente tem que desenvolver um recurso, vem a publicação e aí com base na publicação do Diário Oficial a gente vai preparar o recurso, Sim, ou sim. vem um caso para a gente ajuizar uma ação, né, isso para quem atua em contencioso, ou quem trabalha em empresa, abrem um chamado para você preparar um contrato, para você fazer alguma coisa, você vai lá, é uma atuação muito reativa. Sim. A principal dificuldade que eu vejo, pelo menos com os meus mentorados, é assim, olha, eu tô parado, estagnado, eu não sei por onde começar. Eu sei que eu tô aqui numa situação que não é boa, eu sei que eu posso mais, eu posso entregar mais, eu posso ter mais sucesso, ter um salário melhor, né? Mas eu não sei por onde começar. E eu acho que isso é super natural, que nós estamos, nosso cérebro, né, como advogado, está programado para atuar de forma reativa. Sim. Quando a gente tem que sair de um estado que a gente tem que tomar alguma ação, Uma zona de conforto, né? ter uma né? comodidade, essa é a grande dificuldade, porque a gente está acostumado a receber e atuar conforme essas solicitações, né? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que as pessoas não sabem por onde começar. Legal, eu sei que tá errado, eu sei que não tá bacana, eu sei que eu posso mais, posso conseguir mais, eu quero mais, mas como que eu faço? Sim. E entra também na questão das competências socioemocionais, competências de gestão, onde eu posso me desenvolver, quais ações eu tenho que tomar, onde eu posso me desenvolver, com quem que eu tenho que falar, né? Quem pode me ajudar nesse caminho, até por isso que hoje mentoria, né, na área jurídica, inclusive, vem crescendo muito, né, na área jurídica, com certeza. Então, acho que essa é a principal dificuldade que os mentorados têm, e aí, obviamente, com uma estratégia definida, com plano de ação, óbvio, sempre, né, nas minhas mentorias, sempre tem lição de casa entre uma sessão de mentoria e outra, porque eu já falo desde o início, falo, olha, você quer atingir esse determinado objetivo, você vai ter que destinar algumas horas da sua semana para isso. Você vai ter que se desenvolver, você vai ter que falar com determinadas pessoas, você vai ter que fazer networking. Enfim,
tá aqui, né? Eu ajudo nessa parte de você Uhum. começar a fazer, mas assim, você que vai Depende ter de você. depende Sim. de você. Então, Uma pergunta impactante, né? Uhum. Que você falou, eu acho que é perfeito. Eu acho que uma das bases para desenvolver uma carreira jurídica é o network, é o relacionamento. E hoje, até teve uma notícia recente, essa semana, que a Amazon, uma das grandes empresas, tirou o home office. Exato. Como né, estando ali junto, participando com os mentorados, qual a sua visão para o home office, né? A gente tem todo um benefício, Sim. é, questões de distância, deslocamento, muitas vezes ganha esse tempo, aí os benefícios são bem claros. Mas ele ainda não tem algumas desvantagens que atrapalham nesse desenvolvimento de carreira Eu para acho. quem quer se Eu desenvolver? concordo plenamente com isso. Acho que só tem desvantagens, tá? Tirando a qualidade de vida, obviamente, pegar Sim. menos trânsito e Uhum. tal. Mas para fins de carreira, de desenvolvimento de carreira, eu acho que só tem desvantagem. Primeiro, que você não consegue, ou você consegue menos, fazer aquele networking no local que você trabalha, né? Sim. Você criar alianças, no bom sentido, obviamente, no local que você trabalha, no Uhum. escritório que você trabalha, na empresa que você trabalha, porque Sim. você não está saindo com essas pessoas para almoçar, você não está indo no happy hour, né? Você não está ali no cafezinho, às vezes você vai tomar um café e conversa Uhum. com a pessoa. Fica tão impessoal essa coisa da tela, né? Né, Sim. não é só uma coisa que acho que eu não gosto, mas acho que não é só isso, né? Acho que falta, aí você está em casa, aí você passa o dia ali, reuniões em casa. Eu conversei efetivamente com quem? Eu apertei a mão de quem hoje? Eu Né? criei conexão Eu com quem? criei conexão com quem? Com ninguém. Então, acho que dentro de onde você trabalha, isso é muito importante. Eu trabalhei bastante tempo nas empresas até, né? Pela média. 5 anos em uma, 4 anos em outra, 8 anos em outra. Mas porque eu sempre gostei de me conectar com as pessoas. Isso facilita demais, o Uhum. ambiente fica melhor, né? Você passa muito tempo no trabalho, né? Então é bacana você estar ali Sim. se conectando. Então, eu sempre tentava ir em happy hour, almoçar com as pessoas, óbvio que nem sempre dá, né? Então, acho que isso é essencial. Para networking, então, para qualquer carreira jurídica, é essencial. Então, você não vai fazer um almoço com alguém que está ali trabalhando num prédio próximo, no mesmo Não, bairro. não. Você vai Você não, comer, você vai você vai almoçar. comer ali em casa, sozinho, às vezes, então não é bacana. Se você é advogado empreendedor como eu, hoje em dia, nossa, aí menos ainda. Você É. piorou, né? Não, Piorou. Networking é essencial e não só para o isso, né? advogado. Você estando ali no escritório, você tendo essa disponibilidade de estar ali, as atividades, muitas vezes, por exemplo, uma situação de emergência, uma situação de última hora que precisa ser resolvida, se você almeja estar sempre mais próximo do seu líder, do seu coordenador, de quem quer que seja, do seu chefe em geral, você estando ali disponível para ele, não para ele, mas para aquela situação, e ele olhar e saber que pode contar com você, você também começa a mudar o jogo dentro do lugar onde você está. Com certeza. Porque você tá ali, você tá disponível, você não vou ter que fazer um contato, vou ligar ver onde a Patrícia tá. Muitas vezes no home office você acaba se perdendo um pouco com o tempo, ou com os afazeres do dia, acaba deixando para depois, e Com aí tem certeza. gente precisando de você e você não consegue atender. Então, não só esse relacionamento, Uhum. de criar verdadeiros relacionamentos, mas também a questão de você falar, pô, tô aqui, tô disponível, tô pronto para ajudar, para vestir a camisa, pra Exatamente. gente crescer junto, né? Com E certeza. eu acho que vai muito de perfil, né? Porque eu, por exemplo, tem perfil que gosta, né? Mas eu, por exemplo, eu não consigo até hoje separar que minha casa pode ser meu trabalho, assim. Minha casa é É, para eu relaxar, é para Exatamente. eu curtir, é meu refúgio. E não entra, para mim, não entra que minha casa virou meu trabalho. Não isso. dá. Então, vai de perfil e É. para quem. Assim, uma opinião que eu tenho também sobre o home office, eu acho que o home office para cargos de autogestão, né, diretoria, gerência, eu acho que é algo bem legal, acho que até a pessoa ter uma vida mais consolidada, a questão até mesmo da família, ou aquele, né, eu acho que isso, aquele gestor muitas vezes precisa de um tempo, ele acaba utilizando aquele tempo em casa para muitas vezes se reconectar né, ter outras ideias e às vezes sai um pouco daquela situação do dia a dia do trabalho.
acho que ele acaba sendo muito vantajoso. Mas eu vejo que para quem está começando a carreira, para quem está ali buscando seu lugar ao sol, para quem quer realmente fazer uma diferença, acho que o home office para mim seria a última opção. Assim, eu não estaria preocupado com isso agora. Eu também. Porque eu digo isso porque muitas vezes a gente quer contratar, quer ir atrás de profissionais, Sim. os caras não perguntam mais quanto eu vou ganhar. Qual que é o meu salário? Eu tenho quantos dias é presencial e quantos dias é home office? Exatamente. Aí você olha e fala, poxa vida, tudo bem, é o que nós falamos, tem as qualidades, mas você está num começo de vida, de carreira, que você precisa mostrar esse serviço, você precisa ter, para conquistar isso depois de ter esse benefício. Mas para um início de carreira, soa até desproporcional, né? Eu concordo plenamente, e assim, é essencial você conhecer pessoas, você ter relações, você fazer de fato um network, com qual você possa, obviamente, contribuir também, né? Não só tirar proveito daquele network, mas é essencial. É essencial, especialmente no início da carreira, porque o seu networking, por exemplo, o meu networking de hoje, a maior parte dele eu construí ao longo da minha carreira e alguma coisa vem desde lá do início mesmo, né? Onde você faz a base, a estrutura, né? Ali, os alicerces do seu networking e a forma de fazer também. Sim. Né? Se você não faz no seu início de carreira, você não vai conseguir fazer, não vai ter nem habilidade para conseguir fazer mais para frente, né? E a troca no dia a dia também, sem né? dúvida. É sobre o trabalho mesmo. Exatamente. Não só, né, a troca no dia a dia. O que ajuda, por exemplo, quem está começando, né? Pô, tem uma dificuldade num caso, não sei o quê. Você, às vezes, com pares mesmo, com advogados, advogadas, né? Pô, você tem ali uma base, né? Sim, um acesso fácil a pessoas que você vai ajudar. Às vezes elas vão te ajudar. Pô, isso é essencial. Sim. Dá para fazer no home office? Dá, mas até você não vai conseguir criar essa relação tão próxima. Né? Você precisa criar essas relações mais duradouras. As pessoas precisam confiar em você, você precisa confiar nas pessoas. Isso só se faz presencialmente. Isso não tem como fazer pela telinha. Ele quebra o galho muitas vezes, uma reunião outra mais emergencial, ou ótimo, um alinhamento mais fora, né, que você não precisa viajar às vezes. Mas aquela realmente do dia a dia para te inserir naquela estrutura, na cultura da empresa, criar relacionamento, network, tudo isso realmente você precisa estar lá. Com certeza. Ainda não inventaram nada que substitua a nossa profissão, né, a profissão jurídica, advogada, precisa ainda muito do network. Mas tem o digital sim, o digital pode ajudar, você pode captar clientes através do digital, ótimo. Que acontece. Tem que fazer, é ótimo. Às vezes é o caminho mais curto para você chegar até aquela pessoa e você usa o digital. Mas é só o primeiro passo, não é a relação. Não é a relação. E sim, hoje ainda, né, especialmente quem trabalha em grande escritório, as grandes empresas, os jurídicos, não contratam escritórios pela internet. Né? Elas vão contratar com base nos relacionamentos que elas têm. E muito na base da confiança, até às vezes. Sim. Óbvio, tem algumas que fazem ali por preço, não sei o quê, faz, né, as concorrências e tudo mais. Mas às vezes você vai contratar, eu contratei muito escritório, né, grandes escritórios, e era muito na base do relacionamento, da confiança, você sabe, pode contar com aquela pessoa. Por que chegou nesse ponto? Porque a gente tinha uma relação pessoal, né? A gente ia almoçar junto, eles me chamam, não, vamos almoçar, ou eu vou vir aqui, uma reunião presencial na sua empresa, um dia você vai no escritório. Isso é relacionamento, você está construindo um relacionamento. Bacana. Né? E aí você acaba confiando, não só eu, que era do jurídico, mas os diretores às vezes falavam, pô, vamos chamar tal escritório para atuar nesse caso, porque gosta, é pessoal. É pessoal. Tem a marca do escritório, tem a marca. Mas assim, é pessoal. É principalmente pessoal, né? É muito pessoal, importante. Ficam as dicas aí, isso é importante, é importante. Por mais que o mundo passou por uma pandemia e ali a gente enxergou uma nova possibilidade, muitas vezes, de prestar serviço à distância, em muitos casos acabou sendo muito eficiente, mas ainda nada substitui o bom relacionamento, o bom olho no olho, né? As próprias audiências, né, que eram virtuais, a grande maioria já retornou para o presencial, porque é esse contato, é isso que torna realmente uma facilidade para negociar, ou até mesmo para o próprio trabalho, nem se fale, né, uma instrução
virtualmente falando, era horrível, né? Ah, Mas esse contato, isso não substituiu ainda, não tem nada que não, substitua isso, né? não. Então, por mais que muitas pessoas busquem, porque às vezes quer uma qualidade de vida, mas é uma dica que fica para quem está começando, Uhum. né? Com É certeza. importante demais isso não ser o foco principal agora nesse momento. É realmente se Sim, dedicar, tá sim. junto, tá dentro da estrutura, tá mostrando toda a Vestir a disponibilidade, camisa vestindo mesmo, a camisa. exatamente. Acho que isso é o, Com né? certeza, cara. É essencial. E como é o Dr. Guilherme nas horas vagas, nos momentos de final de semana, nos Eu, feriados, depois das 6 horas da tarde? O que mais eu, gosta de fazer? eu Qual é o hobby? jogo futebol no campeonato de pais do colégio da minha filha, quase todo final de Que semana. legal. Futebol de campo mesmo, é Oh, organizado, tem mais de Que 200 pais nesse legal. campeonato. uau, que Os legal. organizadores falam que é o maior campeonato de futebol de pais do Eu Brasil. imagino. A gente joga Caramba. numa chácara em São Bernardo. Amanhã, inclusive, eu tenho um jogo 8h30 da manhã. Ah, Então, eu sou zagueiro, jogo às vezes de lateral esquerdo, apesar de ser destro. Enfim, mas eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte. Então, uma parte do meu final de semana eu sempre dedico a isso. E o resto, obviamente, é minha família, né? Minha filha, minha namorada, enfim, minha mãe. Não, enfim, a gente tá sempre juntos, né? O mais gosto de fazer, ficar em família, praticar esporte. Acho que essas são as minhas. é importante, né? Para Essencial. recarregar energia, para Não, sem ter. dúvida. O esporte para mim Tem que é ter. algo que E ainda faz. mais profissão como advogado, né? A gente Exato. precisa descompilar. Com certeza. Precisa Com certeza. Eu desviar prefiro o até, eu foco faço academia também, eu gosto de ir logo de manhã, né? Uhum. Logo para cedo já. poder. Exato, para não ter que me preocupar depois, já vou cedo, você já, né? Dizem que a academia, né, o esporte, enfim, a musculação, a atividade física é um hábito angular, né? Então outros hábitos acabam se beneficiando desse hábito, né? Então eu gosto logo de cedo, e aí o resto do dia você acaba se alimentando melhor, você acaba fazendo Não, as coisas com mais disposição. muda Então, completamente, sim, com sim. e para certeza. nossa profissão, a gente resolve problemas, né? Uhum. Esse é o nosso dia a dia, Esse é o né? nosso dia a dia, Então, justamente. quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou resolvendo problemas dos outros, eu tento na minha vida não ter problema. Simplificar ao máximo, Sim. Para enfim. poder, na Exato. segunda-feira, tá o Exato. espírito renovado. Exatamente. Que legal. Se puder mostrar aqui, pessoal, ó, o livro do Dr. Guilherme Russo, não sei se consegue pegar, tá? Fica aí a dica, até para quem quer se aprofundar um pouco mais, uma leitura bem específica para carreiras jurídicas. Acho que todo esse material de apoio é muito importante. E procurar realmente uma mentoria, né? Eu acho que é um grande caminho, eu acho que isso é importante, ter ter um mentor, ter um direcionamento. Ajuda Muitas demais. vezes você está ali naquele problema, naquela situação, e tem situações que um detalhe simples você consegue ajustar, você consegue, ouvindo Exato. de um mentor, de quem está fora daquele barulho. E eu acho que Não, é essa muito visão de válido, é muito fora legal. é muito legal. Acaba a experiência que o mentor te traz, né? Porque ele já vivenciou muitas daquelas coisas que você está vivenciando. Isso acelera os processos, né? Então, às vezes, o que você pode até conseguir sozinho, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, às vezes em 1 mês, com uma boa mentoria, você acaba atingindo, né? Porque tem os atalhos ali que o mentor vai te passar, né? Em qualquer área, né? E, obviamente, na jurídica também. Pra Né? poder. Então, O livro é pela editora Lumen, né? Isso. Lumen Juris. exato. Legal, que é possível. E para encontrar o doutor para uma mentoria, para um trabalho específico de carreira, tem algum canal específico? Não, pode ser tanto o LinkedIn, né? Guilherme Russo, ou o Instagram. O Instagram é Carreiras Jurídicas Privadas, né? Eu acabei usando esse mesmo nome do livro. Legal. Né? Então lá tem todos os meus contatos, o link para a compra do livro, enfim. Tudo ali. Carreiras legal. Jurídicas Privadas no Instagram, é o Guilherme Russo também no LinkedIn. Que legal, Bacana. que legal. É isso aí, né? Obrigado pela presença, Eu que pelo agradeço. tempo, foi muito bacana. Esses assuntos são sempre muito importantes. Eu acho que é o que nós falamos, tem muita gente aí sedenta e precisando, né, de ajuda, e isso é muito gratificante, poder tê-lo aqui conosco e participar, dedicar esse tempinho com a gente aqui. Foi muito bom. Eu que agradeço pelo Muito legal. convite. O podcast de vocês está sensacional. Acompanho, sou Legal. inscrito no canal já há algum tempo, né? Vocês trazem convidados
excepcionais, né? E focam bastante nesse aspecto de carreira, né? O convidado trazer essa experiência. Então, parabéns essa pelo história trabalho de que vocês vêm vida. fazendo, viu? Muito bom. Que legal, que Obrigada. legal. E antes de nós encerrarmos, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à LAF Casa, à Loma Consultoria, porque sem eles não seria possível, né, Paty? Uhum. Sim. Legal. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para episódios mais legais, assim como o Dr. Guilherme, continue nos seguindo. Obrigada.